Beleza. Eu separei aqui essa questão aqui. São questões simples que eu separei, tá? E aí vocês podem verificar depois. Que elas são realmente simples. Bom, aqui eu tenho na questão 1, para resolver ela, eu tenho que já deixar bem claro as principais equações para poder calcular o potencial elétrico. Então, o potencial elétrico ele tem vários nomes, né? Você pode chamar, na verdade, o melhor nome para potencial elétrico se chama diferença de potencial elétrico, né? Porque quando a gente calcula um potencial elétrico, na verdade a gente está calculando esse potencial elétrico sempre em relação a alguma coisa, né? Se eu calculo, por exemplo, digamos que eu tenho uma carga aqui qualquer, e eu tenho um ponto P aqui. Se eu calculo um ponto P, né? Se eu calculo o potencial elétrico nesse ponto P aqui, devido à presença dessa carga aqui, na verdade eu estou calculando o potencial elétrico. Tem que fazer assim, né? Diferença de potencial elétrico, né? Na verdade eu estou calculando a diferença de potencial elétrico do ponto P menos a diferença do potencial elétrico lá no infinito. A diferença do potencial elétrico lá no infinito é igual a zero. Então esse aqui essa aqui não é... O fato de eu dizer que essa diferença de potencial elétrico lá no infinito é igual a zero, digamos que não é uma convenção, é algo lógico, porque diferença de potencial elétrico ela tem um certo significado, né? Diferença de potencial elétrico ela é dada assim, ó. É o trabalho, né, diferença de potencial elétrico, é o trabalho realizado pelo campo elétrico sobre uma carga dividido pela essa quantidade de carga. Tá? E aí, nesse caso aqui, é o trabalho espontâneo. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu colocar aqui, ó. Trabalho, ele pode ser variação de energia elétrica, ou de energia cinética, ou ele pode ser o oposto da variação da energia potencial, né? E aí essa energia potencial, ela funciona da seguinte maneira. Quando eu trago aquela carga lá do infinito para cá, a energia potencial dessa carga aqui, ela é igual a zero pelo seguinte. E aí digamos que eu tenho uma carga grandona aqui, né? Uma carga grandona e uma carguinha de prova pitititinha aqui. Quando eu trago essa carga para cá, aqui, essa energia potencial aqui no infinito, né? Que a gente é tomado como zero, ela... conforme ela vai sendo trazida para cá, fica mais difícil trazê-la para próxima da carga estática, né? Essa carga maior. E aí, conforme fica mais difícil, significa que a energia potencial dessa carga vai aumentando. Então, aqui ela tem um determinado valor de energia potencial, né? Se eu solto, então, aí essa carga foi trazida para cá e veio para esse ponto aqui. Se eu solto essa carga aqui, ela naturalmente é empurrada pela carga grandona para o infinito. E essa energia potencial que estava aqui é consumida aqui no final na forma de energia cinética final. Então, se aqui a energia potencial é zero, aqui a energia cinética é a máxima possível. Então, lá no infinito, a energia cinética dessa carga, lá no infinito, né, a energia cinética final, é a máxima possível. Explicando de outra maneira, eu posso dizer assim também, ó. Usando o mesmo exemplo, então eu tenho aqui uma carga muito grandona, que está estática, paradona, e aqui próxima dela tem uma outra carguinha que a gente chama de carguinha de prova, e ela está bem próxima dessa carga grandona. Como ela está muito próxima dessa carga grandona, ela tem uma energia potencial muito grande, que eu vou chamar de energia potencial inicial. E aí, se eu solto essa carga aqui a partir do repouso, ela vai ser lançada lá para o infinito, e essa energia potencial aqui no infinito é zero. Por que é zero?
Porque toda essa energia potencial do início se transformou em energia cinética aqui. Né? E essa energia cinética aqui, deixa eu escrever aqui melhor. E essa energia cinética aqui no final é exatamente a energia potencial do início. Tá? E aqui no início, se ela é abandonada ao repouso, né, a energia cinética inicial ela é igual a zero. Ok? É exatamente o que está escrito aqui. Ó. Se a variação da energia cinética é positiva, automaticamente a variação da energia potencial é negativa. Tá? Bom, então, aplicando todas essas ideias aqui para a primeira questão, quando eu vou, por exemplo, partindo daqui dessa definição ó, que eu coloquei, ó, vocês assistem lá as aulas do professor Boaro, ou as aulas anteriores que eu dei, vocês vão perceber que já que é definido que energia, que a diferença de potencial elétrico é dado pelo trabalho elétrico dividido pela carga que sofre esse trabalho, então, ó, como que a gente define trabalho? É força vezes o deslocamento. Se eu tenho força elétrica, então força elétrica é quantidade de carga que essa carga sofre, né? A carga que sofre a força, vezes o campo elétrico que gera essa força, vezes a distância que ela vai percorrer. Aqui embaixo já tinha a carga elétrica. Corta de cima, corta de baixo. Aí fica assim, ó. Campo elétrico, vocês vão resgatar da aula anterior, que campo elétrico ele é definido assim, ó. Né? E aí quando eu substituo essa expressão aqui em cima, fica assim, ó. Constante de Coulomb vezes a carga grandona que gera o potencial elétrico, dividido por d ao quadrado, d aqui em cima, esse d corta com esse d, e aí eu tenho a diferença de potencial elétrico de um determinado ponto em relação ao finito. Tá? Então, bora lá. E aí, eu trouxe algumas situações de cálculo de potencial elétrico que elas podem nos ser úteis para a gente entender como que o potencial elétrico ele é calculado em algumas situações. Por exemplo, a maneira como eu calculo o potencial elétrico nessa questão 1, na questão 2, comparando com a questão 3, por exemplo, nessas duas questões são parecidas, mas aqui é diferente, e eu vou mostrar que diferença é essa. Tá? Então, bora lá para a questão 1. Duas cargas pontuais, QA igual a 5 microcoulombs e QB igual a menos 2 microcoulombs, estão distantes 20 centímetros uma da outra. O potencial eletrostático em kV no ponto médio entre as cargas vale quanto? Então, bora fazer desenho aqui. Então, aqui eu tenho uma carga B, né? A carga A, na verdade. Aqui eu tenho a carga B. E ele está perguntando qual é o potencial elétrico nesse ponto médio entre essas duas cargas, sabendo que a distância entre elas vale 20 centímetros. Qual é a distância da carga A até o ponto médio? 10 centímetros, né? Mesma coisa para a carga B. O potencial elétrico nesse ponto aqui, devido a essas duas cargas, é calculado da seguinte maneira. O potencial elétrico da carga A mais o potencial elétrico da carga B. Logo... e outra coisa. Quando eu falo potencial elétrico da carga A, na verdade, eu estou fazendo assim, ó. Diferença de potencial elétrico no ponto A, no ponto médio, que é o potencial elétrico devido à carga A,
menos o potencial elétrico devido à carga A, mas lá no infinito. Mesma coisa para B, ó. Só que a gente já definiu que aqui vale zero. Pelos motivos que eu já dei já. Ok? Bom, voltando aqui. Então, bora calcular a diferença de potencial elétrico no ponto médio devido às cargas A e B em relação ao infinito. Correto? Então, bora lá. Já explicamos, então, que o potencial elétrico devido à carga A no ponto médio é constante de Coulomb vezes a intensidade da carga A dividido... Vou chamar isso aqui de RA, né? Que é a distância daqui da carga A até o ponto médio. E a gente faz a mesma coisa para a carga B. Vamos tirar algumas informações aqui, ó. A distância da carga A até o ponto médio é igual à distância da carga B até o ponto médio, que eu vou colocar para um rótulo genérico R, que a gente sabe que vale 10 vezes... Vou colocar 10 centímetros. Então, beleza. Então, fica constante de Coulomb vezes carga A dividido por R, mais constante de Coulomb vezes carga B dividido por R. Gente, quem tiver dúvida pode chamar, viu? Pode chamar. Então, deixa eu ver um negócio aqui. Se alguém está me chamando aqui. Tá. Deixa eu ver outra coisa. Será que tá gravando bem? Alô? Ah, tá gravando. Ok, aí eu vou colocar em evidência o que, para facilitar os cálculos agora, eu vou colocar em evidência a constante de Coulomb e a distância das cargas em relação ao ponto médio. Então vai ficar assim, ó. Constante de Coulomb dividido por R vezes a soma da carga A com a carga B. Então vamos fazer as substituições aqui, mas antes vamos dar um trato nessas unidades. A carga A vale 5 microcoulombs. Portanto, é 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. A carga B tem intensidade de carga igual a menos 2 microcoulombs, portanto, carga B vale menos 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Outra coisa, essas unidades elas têm que entrar na forma do sistema com as unidades sob o Sistema Internacional de Medidas. Então, Coulomb está sob o guarda-chuva do Sistema Internacional de Medidas. E no caso da distância que foi dada em centímetros, né, 10 centímetros, ela tem que ser posta em metros, porque metro é a unidade de medida de distância sob o guarda-chuva do Sistema Internacional de Medidas. Então, 10 centímetros é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2 metros. R vale, então, esse produto aqui vai ficar 10 elevado a menos 1. Eu vou deixar assim porque vai ficar mais fácil os cálculos, tá? E a constante de Coulomb vale aproximadamente 9 vezes 10 elevado a 9. Eu acho que é Newton metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. E aí a gente faz as substituições aqui. Né? Substitui aqui, aqui, aqui e aqui. Então, bora as substituições. Então, o potencial no ponto médio entre as duas cargas vale 9 vezes 10 elevado a 9, dividido por 10 elevado a menos 1, 5 vezes 10 elevado a menos 6,
menos 2 vezes 10 elevado a menos 6. Ok. O que iremos fazer aqui agora? Esse 10 está 10 elevado a menos 1. Quando ele vai para cima, o sinal inverte, então ele vai ficar 10. Então fica 9 vezes 10 elevado a 10. 5 vezes 10 elevado a menos 6, menos 2 vezes 10 elevado a menos 6 é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 6. Ele quer a unidade em kilovolts, né? Então, bora lá. 9 vezes 3, 27. 10 elevado a 10 é a mesma coisa que 10 elevado a quarta volts. 10 elevado a quarta volts é a mesma coisa que 10 vezes 10 ao cubo volts. Logo, 10 vezes 27, 270. 10 ao cubo é a mesma coisa que quilo, então a gente tem aqui a resposta. Espaço para tiramentos de dúvidas. Nenhuma, né? Aqui na questão 2, a gente tem um cálculo bem parecido. Só que aqui a gente não vai levar em conta questão 2, resolução. Eu não vou dar a resolução da questão 2, porque ela é muito parecida com a questão 1. E aí eu vou falar para vocês qual é a diferença do cálculo da diferença de potencial elétrico da questão 1 e questão 2 com relação à questão 3. Tá? No caso da questão 3, a gente tem o seguinte. Nós temos uma única carga que eu vou chamar de Q. Então, que é questão 3. E essa carga aqui, ela está exposta então no ambiente. E aí, então eu tenho toda a sorte de pontos aqui em torno dessa carga. Então, digamos que eu tenho aqui um ponto que eu vou chamar de ponto A. E um ponto aqui que ele é mais distante que o ponto A, e eu vou chamar de ponto B. E esses pontos, eles podem estar em qualquer posição em relação a essa carga Qzão aqui, desde que eles estejam a uma distância. No caso do ponto A, ele tem que estar por causa do exercício, né? O exercício que determina isso. No caso do A, ele tem que estar a uma distância de 0,4 metros, e no caso do B, ele tem que estar a uma distância de 0,6 metros. Esse ponto A ele poderia estar em qualquer posição em relação ao ponto Q, desde que ele estivesse a uma distância de 0,4 metros, 0,4 metros em relação à carga Q. O que eu quero dizer com isso? Que ele poderia estar dentro de uma circunferência, né, cujo raio vale 0,4 metros. A mesma coisa para o ponto B.
essa circunferência a gente chama de superfície equipotencial, né? Que eu já falei sobre ela. E aí, ele pede o seguinte. Primeiro, ele pede o potencial elétrico nos pontos A e B. E quem gera o potencial elétrico no ponto A e no ponto B é exatamente só a carga Q. Na questão anterior, a gente estava calculando a diferença de potencial elétrico devido à presença de várias cargas, de duas cargas no caso, né? Aqui é a diferença de potencial elétrico só de uma carga em dois pontos distintos. No exercício anterior, eu estava calculando a diferença de potencial elétrico de duas cargas em um ponto só. Beleza? Então, bora lá. Vamos calcular o potencial elétrico devido à carga Q no ponto A. Vou chamar de RA aqui. E o cálculo é facinho. 9 vezes 10 elevado a 9. Qzão vale 1,2 vezes 10 elevado a menos 8. E a distância vale 0,4. E aí eu vou mostrar alguns macetes de como resolver esse aqui. Primeiro, esse 0,4 eu vou transformar ele em 4. Mas quando eu faço isso, acontece isso aqui. Ó. E tem que fazer a mesma coisa por 1,2. Esses macetes são bons porque às vezes você vai fazer um concurso ou um exame vestibular e você não vai ter acesso à calculadora. E aí, se você sabe desses macetes, você resolve a questão mais rápido, né? Com menos passos. Bom, o que acontece aqui... Deixa eu colocar o 10... Tá. Antes eu vou somar... eu vou simplificar essas notações... essas bases 10 aqui. 10 elevado a nona vezes 10 elevado a menos 8 é a mesma coisa que 10. Correto? 1,2 é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 vezes 10 elevado a menos 1. Né? Porque 10 vezes 10 elevado a menos 1 dá 1. Aqui embaixo, então, 0,4 é a mesma coisa que 0,4 vezes 10 vezes 10 elevado a menos 1. Aqui você não simplifica nada, tá? Primeiro você vai fazer esse produto aqui, ó, 1,2 vezes 10, dá 12. E o 10 elevado a menos 1 aqui. 0,4 vezes 10, 4. E o 10 elevado a menos 1 aqui. E aí, agora sim, esse 10 elevado a menos 1 elimina com esse 10 elevado a menos 1. Beleza? Mais um macete. 12 dividido por 4 é igual a 3. Por quê? Vai aparecer, em algum momento você pode fazer assim, ó, 12 dividido por 4 é a mesma coisa que 4 vezes 3 dividido por 3. 4 elimina com 4, aí sobra só o 3. Então, esse 4 elimina com 12 e ele vai virar 3. Aí vai ficar 3 vezes 9, 27, vezes 10, 270 volts. Aí não confunde com o exercício anterior, né? Deixa eu ver se eu estou fazendo a continha certa aqui. É isso mesmo, 270 volts. Você, então, faça a mesma coisa para o ponto B. Eu já vou colocar o resultado direto aqui, eu já tenho ele já pronto. Tá? Não vou gastar detalhes com isso aqui, não. É exatamente o mesmo caminho, não tem nada de diferente. E aí, pro caso B, eu já vou colocar já o resultado do B, tá? O potencial elétrico no ponto B, devido à presença da carga Q a uma distância de 0,6 metros, vale 180 volts. Tá, esse aqui é outro resultado. Agora a gente pula para o item B. Como a gente vai resolver o item B? Pro item B, vai ficar assim, ó. O trabalho
da força elétrica que age numa carga elétrica Qzinho de intensidade 1 microcoulomb ao ser deslocada da posição A para a posição B. Nesse caso, o trabalho ele é dado assim, ó. Lembra que eu falei em um dado momento? Eu já dei essa equação. Que diferença de potencial elétrico é a mesma coisa que trabalho da força elétrica realizado sobre a carga de prova dividido pela intensidade da carga de prova? Então, trabalho da força elétrica é igual ao produto da carga de prova com o potencial elétrico. Esse potencial elétrico que a gente está calculando aqui é exatamente a diferença de potencial elétrico é exatamente, como ele está de A para B, então vai ser potencial elétrico de A menos o potencial elétrico de B, que é a equação que está dada no livro, né? A equação que está dada no livro. Então esse aqui é igual a esse. Ok? Intensidade da carga elétrica que sofre esse trabalho, né? Então é de A até B aqui, né? Vou rotular aqui que vai ficar mais fácil de entender, eu acho. Organiza melhor, pelo menos, né? 1 microcoulomb é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6. Potencial elétrico em A vale 270 volts. Potencial elétrico em B vale 180 volts. E é isto. Esse menos esse dá 90. E eu não tem muito o que fazer não, tá? É 90 vezes 10 elevado a menos 6. Não, que volts é... Intensidade de carga vezes volt dá joule. Outra coisa também, para ficar mais simplificada o resultado, 90 é a mesma coisa que 9 vezes 10, tem 10 elevado a menos 6 joules aqui, né? 10 vezes 10 elevado a menos 6 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 5. Então é 9 vezes 10 elevado a menos 5 joules. A gente pode colocar esse resultado aqui na forma de elétron volt também, né? Depois eu mostro como. Na questão 4, deixa eu dar uma contextualizada sobre a questão 4. Ela funciona assim, ó. Lembra que eu falei para vocês em que eu tenho uma situação em que eu tenho uma carga estática, né? Então ela tá parada. E aí, digamos que eu quero calcular o potencial elétrico devido a essa carga nessa posição aqui, ó. Sei lá, vou chamar de posição P. E aí eu falei assim, desde que essa distância vale R. Né? Aí vocês vão entender por que a gente chama de R essas distâncias, tá? O motivo da gente chamar essas distâncias de R vem dessa explicação que eu vou dar agora. Da superfície equipotencial. E aí eu falei para vocês que potencial elétrico ele não é vetor, então não importa que posição esse P vai assumir em relação ao Q, desde que ele tenha a distância R em relação à carga elétrica. O potencial elétrico sempre vai ser o mesmo. O que significa isso? Significa o seguinte: digamos que você vai calcular
o potencial elétrico, vou colocar vermelhão aqui, em outra posição, mas que esteja a uma distância Q também, a uma distância R em relação à carga Q também, né? Digamos que ela esteja aqui, ó. Chama isso aqui de Q? Não, chama RS. Chama de S. O potencial elétrico devido à carga Q no ponto P é igual ao potencial elétrico devido à carga Q no ponto S, desde que, né, C soma de C, né, que a gente chama isso aqui lá da matemática, né, desde que a condição de que P e S estejam contidos na, chama isso aqui, na circunferência de raio R, onde que esteja no centro. É por isso que é muito recorrente chamar essa distância da carga em relação a qualquer ponto como R. Tá? Então esse aqui, você sabe que aqui a gente está desenhando as coisas em uma superfície 2D, né? 2 dimensões. Então esse aqui, ó, se a gente colocar essa situação em 3D, né, no espaço, a gente chama essa circunferência, né, de superfície. A gente chama de superfície equipotencial. Tá, mas onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar nessa questão aqui. Cada uma dessas barras aqui verticais é uma superfície equipotencial. O que eu quero dizer com isso? Que é o seguinte, que aqui no menos infinito existe uma carga Qzão que está gerando uma diferença de potencial em relação aqui no eixo X. Então, conforme você vai assumindo posições aqui no eixo X, você vai adquirindo um potencial diferente. Só que se eu olhar uma figura dessa, por exemplo, localmente, né, então você vai ver aqui, ó. Se eu olhar localmente, bem de perto mesmo, é bem de perto mesmo, tá? Essas superfícies equipotenciais, elas vão me aparentar ser paralelas entre si e retas ainda por cima. Então, quanto mais um eu dou aqui, ó, mais próxima vai ficar essas barrinhas. Então, cada risco desse é uma superfície equipotencial, né? E esse eixo laranja aqui seria o eixo X, por exemplo. Ou a gente pode pegar esse exemplo para ficar mais aqui desse lado melhor, né? Esse aqui seria análogo ao eixo X, tá vendo? Então, qualquer ponto que você pegar aqui, 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 por exemplo, qualquer ponto que você pegar aqui vai ter sempre a mesma intensidade de potencial elétrico. Mesma coisa para cá, mesma coisa para cá. Só que se eu pular de uma linha para outra, aí eu vou ter uma diferença de potencial elétrico. Basicamente, é isso que está expresso no exercício em questão, em perspectiva.
Basicamente é isso que está expresso aqui nesse exercício em perspectiva. Se eu olhar de longe, né, vai ver sim diferença de potencial nas linhas verticais. Mas se eu olhar bem de pertinho, aí as linhas verticais elas vão ficar mais verticais ainda, né? E aí eu não vejo diferença de potencial na vertical, só vejo diferença de potencial na horizontal. Peraí, reforçando, acho que eu falei errado. Não vejo diferença de potencial na vertical, mas vejo diferença de potencial na horizontal. Isso aqui é base para a equação de Nash-Planck, tá? Para quem já estudou. Vou fazer uma pergunta para vocês. Já ouviram falar do equilíbrio de Nernst-Planck? Nunca. Bomba de sódio e potássio, pelo menos. Já ouviram falar? As bombas de sódio e potássio das paredes celulares? Não? Sim. Lá na biologia, né? As bombas de sódio e potássio. Uma hora entra Sim. uma hora tem uma diferença de concentração iônica, né? Dentro e fora. Por causa dessa diferença de concentração iônica, os íons vão atravessando. Por que os íons atravessam? Exatamente porque tem uma diferença de potencial aí. No caso da biologia, essa diferença de potencial ela é chamada de potencial de repouso, né? Não é isso? Potencial de repouso da membrana, ou potencial de repouso da célula. É isso, não é isso? Alô? O que eu lembro tem que ter o equilíbrio iônico e o equilíbrio de concentração. Tá, A parte homeostase, iônica, né? eu não tô. A parte iônica eu não estou muito lembrado, mas eu sei que é da concentração. Tem que ter a então, mesma quantidade dos dois lados. é assim. Na média, a concentração é a mesma. Mas existem situações. É que assim. Mesmo que tenha a média, a concentração de dentro ser igual à concentração de fora, ainda existe fluxo iônico dentro da membrana. Só que se de um lado entra íons positivos, na mesma quantidade tem que sair íons negativos, ou vice-versa, enfim. E se eu somar a quantidade de íons positivos, que é a mesma da quantidade de íons negativos saindo, no final essa soma tem que estar em equilíbrio, ou seja, tem que ser uma soma de zero, né? Essa soma tem que resultar em zero. E aí você tem um fluxo iônico aí dentro. E esse fluxo iônico aí funciona assim. Então, digamos que. Digamos que. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Essa linha aqui, por exemplo, ó, daqui para cá. Digamos que aqui, ó, deixa eu pensar aqui. Eu vou começar aqui com zero. Aqui é a parte de fora e aqui é a parte de dentro, né? Aí funciona assim, ó. Não, deixa eu lembrar como que é. Parte de fora que é zero, né? Eu tenho que recordar isso. É a parte de fora que é zero e o potencial da membrana ela tem um valor lá específico lá. Então, devido a essa diferença de potencial elétrica, os íons positivos tendem para a região de menor energia potencial e a região de menor energia potencial é a região de menor potencial elétrico. E os íons negativos tendem para a região de menor energia potencial, mas para maior potencial elétrico. Então, de um lado entra os íons positivos e do outro entra os íons negativos. É muito parecido com o que está descrito aqui. Essa variação de potencial de ponto a ponto aqui, a gente chama de gradiente. Vocês vão ver isso com mais detalhes em biologia. Bom, então, dadas as explicações, né, eu vou mostrar os detalhes aqui da questão agora. A figura 3 indica a posição dos planos equipotenciais numa região de um campo elétrico uniforme. Uma partícula de massa de 4 vezes 10 elevado a menos 7 kg e carga igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs é abandonada em repouso no ponto A igual a menos 1 metro. Né? Então aqui está a origem do meu sistema de
de referência. O item A. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico. Então, bora lá, como que a gente calcula isso? Para o item A, então vou começar com direção. Primeiro, a direção do campo elétrico, do vetor campo elétrico, é a mesma a direção do eixo X. O sentido do campo elétrico, o campo elétrico ele sempre aponta para as regiões cujo potencial elétrico diminui. Travou. Então, sentido é campo elétrico sempre aponta para as regiões em que o potencial elétrico diminui. Então aqui é para o sentido negativo do eixo X, né? É para cá, ó. Né? Então o campo elétrico, ele, digamos que daqui do ponto A, ele começa do ponto A, do ponto 0, ele começa aqui no 0 e aponta para o, sei lá, para o menos 2. E aí, como é que a gente vai calcular o módulo desse vetor, né? Que é o tamanho desse vetor. Antes, deixa eu só fazer uma representação aqui desse vetor. Ele é mais ou menos assim, ó. Então aqui está o eixo X. E o vetor campo elétrico ele aponta para cá. Né? Então, se ele é paralelo ao eixo X, então ele tem a direção do eixo X. Se ele está apontando para a esquerda do eixo X, então ele é oposto ao eixo X. E aí a gente consegue determinar o sentido dele. O módulo desse vetor, se vocês recordarem do que a gente estudou lá no primeiro ano, é exatamente o tamanho desse vetor. Só que aqui, ó, ou você pode, se você tiver esse vetor representado num plano cartesiano todo corretinho, para você estimar o módulo desse vetor, você pode usar simplesmente uma régua e medir o tamanho dele. Só que a gente não usa isso, né? Na vida real não é assim que a gente faz. Na vida real a gente utiliza uma equação matemática para poder calcular o módulo desse vetor. Então, qual é o processo para a gente calcular o módulo desse vetor? A gente vai lembrar que existe uma equação que relaciona campo elétrico com diferença de potencial elétrico dividido pela distância onde tenho essa diferença de potencial elétrico. Então, eu vou escolher aqui, eu posso escolher qualquer distância aqui, tá? Eu posso escolher, por exemplo, a posição 0 e a posição menos 1 e consequentemente, o potencial elétrico 5 e o potencial elétrico 0. Eu posso escolher daqui de menos 3 até menos 2 e, consequentemente, de 20 até menos 5. A escolha é sua. Eu escolhi uma bem facinho aqui, ó. Eu escolhi o seguinte. Eu fiz assim, ó. Posição final menos posição inicial. Aí, o que eu fiz? Eu falei o seguinte, que eu vou escolher a posição inicial como sendo 0 metros, né, aqui na origem do sistema. E a posição final eu coloquei como sendo 1 metro. Né? Consequentemente, o potencial elétrico nesse ponto inicial vale 5 volts.
E o potencial elétrico aqui na posição 1 vale 10 volts. Agora a gente vai calcular o potencial elétrico. Aqui a gente aprendeu que o potencial elétrico, do jeito que está escrito no livro, né, com essa letra U aí, deixa eu ver, eu desenhei isso aqui em algum lugar. Se eu quero calcular, por exemplo, aqui o potencial elétrico entre a posição A e a posição B, eu vou pegar a posição inicial e subtrair a posição final. Isso aqui é a representação do livro. Tá? A gente está acostumado a pegar o final menos a inicial, mas só para essa representação, é só para esse caso específico, segundo essa representação desse livro, é a posição inicial menos a posição final. Tá? Cara, é exatamente esse ponto que eu apanho muito na hora de ensinar potencial elétrico para os meus alunos. Mas finalmente parece que eu superei essa dificuldade. Então, como que fica? A diferença de potencial elétrico entre as duas posições fica assim, ó, V0 menos V. Né? 5 menos 10 menos 5 volts de diferença de potencial. E qual é o deslocamento, né, de 0 até 1? Uai, aqueles casos é posição final menos inicial. 1 metro, né? Agora a gente calcula o módulo do campo elétrico. No caso aqui, o módulo do campo elétrico, ele já vai colocar assim, ó. Menos 5 volts aqui, né? Esse sinal negativo já indica o sentido do campo elétrico. E embaixo, a gente vai calcular, a gente vai colocar a distância percorrida que vale 1 metro. Logo, a intensidade do campo elétrico vale 5 volts por metro. Deixa eu ver, essa gravação não vai passar de 1 hora, tá? Faltam 13 minutos. Eu vou fazer as dicas para resolver os outros exercícios para amanhã, tá? E vou subir no YouTube. Eu vou fazer o item B, que eu acho que vai tomar um certo tempo. E a questão 5, eu já adiantei já um tipo de corrente elétrica. Não sei se vocês pegaram esse tipo. Por exemplo, ó, questão 1. Cite 2 eventos da natureza que podem ser encarados como um tipo de corrente elétrica. O que vem imediato na cabeça é a corrente elétrica passando por um fio condutor, né? Um fio de cobre, correto? Vocês concordam comigo? Alô? Oi. Sim. Tá, definição de corrente elétrica é transporte de carga elétrica. Quando eu tenho fluxo de íons, eu tenho transporte de carga elétrica? Quero respostas. Bruna Manuel acho que respondeu para sim, né? Então, existe algum evento na natureza da biologia que vocês estudaram na biologia que envolve corrente elétrica? Que eu citei aqui dentro? Aqui nessa aula? Alguém pode me dar esse exemplo? A bomba de sódio e potássio? Exatamente, a bomba de sódio e potássio. Então já fiz o 5 aqui para vocês. Tá, vamos fazer o seguinte. Digamos que a gente vai soltar aqui uma carga elétrica aqui na posição A. É isso, né? Enfim. Digamos que eu vou soltar aqui uma carga elétrica aqui na posição A de intensidade 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. E ele pergunta qual é a velocidade da partícula após um deslocamento de 2 metros. Correto?
Então, quando você abandona uma carga na posição A, qual é a velocidade inicial dela? Respondam-me, respondam-me. Item B agora. Alô, alô? Como que é? Se eu abandono a carga elétrica aqui na posição, essa carga elétrica Qzinho aqui na posição A, qual é a velocidade inicial dela? Não é 1,5? Zero. Se ela é abandonada no repouso, qual é a velocidade de algo sob repouso? Pensa aqui comigo, ó. Zero. Então, só reforçando aqui, Bruna está em Lucas do Rio Verde e eu estou, e ela certamente está sentada, e eu estou em Nova Mutum. Qual é a minha velocidade em relação... estou em repouso e a Bruna também. Qual é a minha velocidade em relação à Bruna? Velocidade inicial, no caso, né? Zero também. Só para dar um reforço, né? Tá, agora vem outras... Vem algumas informações aqui que elas são importantes também, ó. Pegando aqui, ó, eu peguei aqui em cima. Quando eu falei daqui desse... Eu vou trazer esse... Vou trazer esse vetorzinho aqui para baixo. Quando eu falei que o campo elétrico está apontando para o lado esquerdo, em oposição ao eixo X, ué, ah tá, ué, cadê? Ah, droga. Onde eu deixei o negocinho? Eu vou só copiar aqui. Junta aqui. Pronto. Já copiei, vou trazer ele para cá. Boa. Então, esse aqui é o eixo X, né, que está representado aqui, e esse aqui é o campo elétrico que está apontando para o lado esquerdo. Quando eu abandono, digamos que eu abandono uma carga pequenininha aqui, que vale esse Qzinho aqui, digamos que eu abandono essa carguinha aqui, assim, ó. Essa carguinha Qzinho, ou chamada de carga de prova também. Aqui, vocês aprenderam lá no RED anterior, que aqui é a região das cargas positivas, correto? Porque o campo elétrico sai da região das cargas positivas. E o campo elétrico sai das regiões das cargas positivas e aponta para a região das cargas negativas. Beleza? Se essa carga aqui é positiva, qual é o sentido do deslocamento dessa carga? É para a esquerda ou para a direita? Gostaria muito da interação de vocês. Para a esquerda? Para a esquerda, obrigado. Para a esquerda. Então, essa velocidade, que pode ser representada por esse vetor, ou esse deslocamento, que eu vou chamar de, sei lá, ΔS, que também pode ser representado por um vetor, está apontando para a esquerda, né? Esse deslocamento
que o exercício está falando vale 2 metros para esquerda. Porque se ela for abandonada ao repouso nessa região e ela é positiva, então a tendência dela é sair da região positiva e ir para a região negativa. Se a região negativa está à esquerda, então o deslocamento dela será à esquerda. E se a gente tomou que deslocamentos para a direita a gente fala que é positivo, então deslocamentos para a esquerda a gente toma que é negativo, porque isso é uma convenção. Então aqui já está a primeira informação. Beleza. Essa informação é muito importante porque a gente tem que fazer um jogo de sinal mais para frente. Tá? Então, tendência do movimento é para a esquerda. E por esse motivo a gente bota o sinal negativo aí. Ok? Beleza. Outra informação que é muito importante também vou colocar aqui, isso aqui é uma informação, isso aqui é outra informação. Velocidade inicial é igual a 0. Informação importante. Outra informação importante. O regime de movimento aqui, regime de movimento é o movimento retilíneo uniformemente variável. Porque... Oi, Daniel. Tá travando aí? Responde... alguém mais pode responder se tá travando também? Alô? Vixe. Talvez pode ser minha... Deixa eu ver se eu fecho algumas coisas aqui para travar menos. Está travando já há quanto tempo? Sabe me dizer? Há quantos minutos, há quantos segundos está travando? Tá, deixa eu ver se eu fecho mais coisas aqui. Eu não tenho que fechar mais, não tenho o que fechar mais. Às vezes eu tô com a memória muito ocupada. Voltaram a me ouvir bem? Tá travando ainda? Tá, eu vou fechar a sala e já volto. Oi, vocês me ouvem bem? Meu áudio tá ok? Beleza, então retomando aqui. Se estiver travando, avisa aí de novo, tá? Tá, então o regime de movimento dessa carga é o movimento retilíneo uniforme. E aí, já que é um movimento retilíneo uniforme, por que é um movimento retilíneo uniforme? Porque existe uma força elétrica sobre ela, né? Força atuando sobre, consequentemente, existe uma
a carga está acelerada. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Iremos usar as equações do movimento retilíneo uniforme. Uma das que, as que nos vai ser útil aqui, e eu sei por que eu sei isso, só porque eu tenho experiência, é a equação de Torricelli. Então, vocês pesquisem aqui. Posso. É que essa parte aqui é realmente um pouquinho mais difícil. Equação de Torricelli. Depois, eu vou gravar ela, tá? Tipo, ela tá sendo gravada, viu, Daniel? Daqui a pouquinho eu vou subir no YouTube. Bom, eu já afirmei que a velocidade inicial vale zero. Então essa equação vai ser simplificada para essa aqui embaixo. Ó. E aí a gente vai pensar o que a gente vai utilizar aqui. Essa informação aqui, que é o ΔS, eu já sei. Ok. Isso aqui é o que eu quero saber, o que queremos saber. Essa informação aqui, não ok. Não sabemos. Como iremos fazer ela? Como iremos encontrar a aceleração? A gente encontra da seguinte maneira. Ó. Ela funciona assim. Ó. Como essa carga tem uma força sobre ela e essa força é a força elétrica, né? Existe uma força sobre ela aqui, né? Sobre essa carga. Então, olha só. Essa força sobre essa carga é dada pela lei de Coulomb, que a gente aprendeu no começo do primeiro head, que é a intensidade da carga que sofre a força vezes o campo elétrico ao qual ela está submetida. Por outro lado, segundo a lei de Newton... travando de novo. Eu não sei o que fazer não. O PC tá travando demais. Quando o Daniel falou que estava entendendo uma palavra de 10, é porque estava travando ou porque voltou ou porque tá difícil de entender? Fica aí a dúvida. Ele já vazou, né? Aline, tá travando desde quando? Desde que eu voltei de novo? Não, tem que pedir desculpa não, Aline. Tá de boa, viu? Bom, eu vou confiar que minha gravação vai... Tá, então tá tranquilo. Pode ser isso mesmo. Eu vou confiar que minha gravação tá ok, Aline. E aí eu vou... eu vou pedir pra que você assista a gravação, tá? E aí amanhã você me chama pra gente tirar a dúvida, tá? Eu tiro dúvida com você, só com você, não tem problema não, tá? Tá, voltando aqui. A segunda lei de Newton, eu vou utilizar agora a segunda lei de Newton. Então, vocês percebem que eu estou usando muito conteúdo do primeiro ano para poder resolver esse problema. O que diz a segunda lei de Newton? Que a soma de todas as forças sobre uma partícula é igual à massa dessa partícula vezes a aceleração que essa partícula imprime. Se a única força sobre a carga for a força elétrica, então força elétrica é igual à lei de Newton. E aí eu encontrei quanto vale a aceleração. Anota essa informação aqui. Vou trazê-la para baixo.
Então, temos aqui a equação encontrada. Como utilizamos ela? Como encontramos essa aceleração? Utilizando lei de Coulomb, que é força elétrica, igual a carga vezes campo elétrico, e segunda lei de Newton, que é a soma de todas as forças igual a massa vezes a aceleração. Só a título de curiosidade, para que você esqueceu qual é o significado desse símbolo. Vocês aprenderam já, né, lá no Red de Matemática, é soma, né? Somatório. Soma, né? Vocês já aprenderam. Então a gente substitui aqui velocidade ao quadrado final, né, que a gente quer encontrar, 2 vezes. Aqui eu estou usando muita letrinha porque eu prefiro, mas aí vocês preferem os valores, né? Vamos já colocar os valores aqui então. A aceleração está aqui. Vamos já colocar os valores. A carga que está sofrendo o movimento, 2 vezes 10 elevado a menos 6. A intensidade do campo elétrico, anotei lá em cima. Putz, perdi o valor do campo elétrico. Ai, droga. Perdi. Perdi o valor do campo elétrico. Quando eu vou fazendo esses recortes todos, velho, eu perco... Ah, droga. Nem lembro mais. Ah, eu tenho aqui anotado. Eu tenho aqui anotado. Tenho anotado no papelzinho aqui, ó. Eu tenho a minha colinha. Bom, bora lá. Intensidade do campo elétrico, 5. Massa, 4 vezes 10 elevado a menos 7 quilogramas. Importante que seja quilogramas. E aí a gente coloca no Wolfram Alpha. Eu gosto muito dele, aí vocês já fiquem experientes com ele. Então essa conta aqui que a gente quer, né? Então escreve compute 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 5 dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 7. 25. É isso mesmo? Deixa eu ver. Ah, não lembro. Eu fiz diretão, não tem problema também não. Então, 25 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente substitui aqui já o valor, né? Então, outra coisa também. O campo elétrico, na verdade, é menos 5. Né? Eu encontrei lá em cima, né? É menos 5, então aqui é menos. Beleza, agora vai ficar ok. Então, menos 25 vezes menos 2. Quadrado aqui, passa para o outro lado a raiz quadrada. Menos com menos mais. 2 vezes 25, 50 vezes 2, 100. Raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a meio. 100 é a mesma coisa que 100 ao quadrado. Quando eu tenho uma expressão dessa assim, ó, um número elevado a um determinado expoente
e esse número aqui elevado a outro expoente de fora, acontece assim, ó. O expoente de fora permanece, o expoente de dentro, na verdade, permanece, ok, e o expoente de fora tomba para dentro e ele vai multiplicar o expoente de dentro. Uma regra matemática. Quarta aqui, 10 metros por segundo. E é isso aí, obrigado aí para quem fica, para quem ficou até o momento. Essa é a respostinha. Amanhã eu vou produzir mais vídeo. Faltou falar um pouco de corrente elétrica. Só que aí, a questão 8 é uma ótima questão para poder estudar corrente elétrica. Aí eu deixo para amanhã, beleza? Obrigado. Sexta-feira a gente vai ter um questionário. E é isso. Obrigado, até mais.